Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início nesta programação, nós queremos ter uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra. Através deste meio virtual, nós damos graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, todos que estão conectados conosco, e pedimos a direção e a bênção do Senhor para este trabalho que começa agora, que o Senhor nos dê a inspiração divina e que todos sejamos abençoados pelo Senhor e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Nós pedimos tudo isto no nome santo e sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, a escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós começaremos no versículo
primeiro, não é? Então eu estou citando já antecipadamente para aqueles que desejarem acompanhar, então já abrirem as suas Bíblias e ficarem a postos, né? Agora queremos lembrar então que este programa é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 8h30 da manhã. Todos vocês que estão nos acompanhando são nossos convidados para estarem conosco. Você será uma bênção para nós estando ali conosco, não é? E também gostaríamos de lembrar a todos que quando estiverem assistindo o vídeo, dê assim o seu clique no gostei, não é? Ali. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada. Se você gosta do programa, se você gosta da mensagem, então inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações para você receber no seu dispositivo móvel ou no seu PC, né, no seu e-mail, a programação, as publicações do canal, não é? E também você pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você estiver necessitado, então deixa o teu pedido de oração aí nos comentários e nós estaremos orando com muito prazer, com muita fé, não é? Bom, nós temos também, ainda em tempo, né? Temos 3 grupos de WhatsApp. E você desejando também, se quiser ser participante de um dos grupos, você pode fazer a solicitação. Tem o número aí na descrição, o número do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem através do número mesmo, ou então deixar nos comentários ali, manifestar o teu desejo e nós te adicionaremos como participante de um dos grupos, não é? Toda publicação deste canal também é enviada para esses grupos. E agora, acho que dito já tudo isso, não é? Então nós podemos já ir para a leitura da Sagrada Escritura, conforme nós anunciamos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, começando no versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Nós chegamos ao versículo 11, não é? E nós estamos estudando a mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, não é? E nós vamos então voltar aqui para o parágrafo 210, né? Nós paramos no 209 e agora vamos dar continuidade aqui no estudo da mensagem, mastigando a mensagem, comendo, não é? Assim vagarosamente, porque a fé para o rapto está nas mensagens, como nós acreditamos, não é? Então, parágrafo 210. O profeta de Deus começa assim: agora, Oral é meu irmão. Oral, isto é, Oral Roberts, né? Oral é meu irmão, eu o amo. Ele é um verdadeiro companheiro, um bom sujeito e eu o amo. E ele simplesmente pensa uma infinidade de mim. E eu penso dele também. Nós somente não concordamos nas Escrituras e Tommy Osborne não um melhor. Eu simplesmente penso uma infinidade dele. Ele é um dos melhores homens que já conheci, Tommy Osborne. E aqueles homens, e eu pensei, quando eu entrei em seu escritório e vi o que eles tinham, eu penso que eu estava envergonhado se eles viessem ver o meu. Aqui tem uma vírgula, vou dar uma paradinha aqui, não é? Então, ele citou aqui dois homens, pregadores, dois líderes, né? Pregadores do seu tempo, que era Tommy Osborne e Oral Roberts, né? Os dois eram amigos dele e ele disse que ele os tinha, tanto um como o outro, em uma elevada estima. Não obstante, ele discordar deles em algumas coisas nas Escrituras. Então é bom nós observarmos a maneira que o profeta de Deus, o irmão Branham, tratava as coisas, não é? Vamos observando isto. Então sigamos em frente depois da vírgula. Uma pequena máquina, ele disse, se ele viesse no meu escritório, eu acho que eu ia ficar com vergonha, porque eu tenho uma pequena máquina de escrever e tentando enviar as cartas, e que coisa, assentado no fim de um trailer, naquela época, eu pensei, o que seria aquilo? Então eu saí e eu pensei, bem, a casa futura de Oral Roberts, a futura casa de Tommy Osborne. Um não fala com o outro. É bom parar aqui novamente. Olha só, dois líderes famosos, prósperos, mas tinham um porém. Um não falava com o outro. É isso que o profeta irmão Branham está querendo mostrar para nós, não é? Que a fama, as habilidades e até mesmo os dons não significariam tanto se nós não conseguirmos administrar essas coisas de uma maneira correta, com a palavra, né? Ele disse que discordava deles em algumas coisas, mas que eles eram seus amigos de autoestima, tanto um como o outro, não é? Agora aqui ele citou os dois e ele disse, só que tem um porém, um não fala com o outro. Vocês estão vendo? Vamos observando essas coisas, vamos observando os ensinos do profeta de Deus para nós. Aí você tira suas conclusões, se ele era realmente um homem de Deus ou não, né? Mas então, vamos aqui. Um não fala com o outro. Então eu desci pela rodovia e eu pensei, mas e quanto a mim? E algo disse, olha
ou digo, olhe para cima. Eu pensei, sim, Senhor, deixe-me guardar meu tesouro nos céus, pois lá é onde está o meu coração. Ele citou aqui uma parte da Escritura, neste caso aqui, porque a Bíblia diz assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, o Senhor disse a ele, não é? Olha para cima, e ele olhou para cima e disse, sim, lá em cima é que está o meu coração, então é lá que está o meu tesouro, não é? Muito bom. Eu não estou dizendo isto com pena, eu estou simplesmente dizendo isto porque aconteceu. E Deus sabe que aquilo foi assim. Vem. Onde está o teu tesouro? Você deseja ser alguém grande? Se você o é, você não é ninguém. Você chega a um lugar onde você não deseja ser alguém grande. Você deseja ser um servo humilde e pequeno de Cristo. Essa é a maneira. Isto é tudo. O irmão Bose e os seus estavam formando uma igreja em Chicago. Eles simplesmente tiveram que dar por entregue a igreja de Filadélfia àquela denominação. Agora, eles estavam falando em conseguir algum sujeito com o seu paletó para trás, assim, algum doutor em divindade. Eu disse, você está a seu caminho. Se você deseja encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, consiga um velho e humilde, não é? Olha isto, se você desejar encontrar um pastor verdadeiro para aquela igreja, porque os irmãos estavam procurando um pastor para ser o dirigente da obra que eles tinham inaugurado lá, não é? Ele disse, consiga um velho e humilde sujeito que dificilmente pode ler seu nome e que seu coração esteja ardendo por Deus. Simplesmente tome esse sujeito. Esse é aquele que você deseja conseguir. Alguém que não conhece todas as coisas. Alguém que não deseja ser um ditador e dirigir e te jogar em todos os tipos de dívidas e tudo mais. E somente lhe dar a palavra de Deus. Outro ponto importantíssimo aqui, né? Ele disse alguém que não seja um ditador, até porque o pastor deve lembrar que ele não é o dono das ovelhas, ele é apenas o mordomo do Senhor que é o dono das ovelhas, né? Então ele precisa tratá-las com carinho, porque é uma propriedade do seu Senhor. As ovelhas são propriedade do seu Senhor, elas são do Senhor e ele também é do Senhor, porque ele é só o mordomo do Senhor, não é? Mas que ele não seja um ditador e que ele não não meta a igreja em dívidas por causa dos grandes empreendimentos, por causa das suas ambições. Você observou isto, não é? Meter a igreja em dívida, por quê? Porque o coração está ali e aquilo seria como se fosse um investimento. Investe agora para colher depois. O que? As almas? Não, o dinheiro, não é? O dinheiro. Então, olha isto aqui, né? É muito importante nós observarmos isso, que ele não jogar todos os tipos de dívida e tudo mais, e somente lhe dar a palavra de Deus. Este é o tipo de pessoa para se conseguir. Então,
elas não querem vir à festa espiritual. Eu tenho que concluir, eu já estou passando do tempo agora. Dentro de 6 minutos nós estaremos nos despedindo, o Senhor permitindo. Eu ouvi alguém dizer, mas, irmão Brana, é melhor você voltar atrás com aquela afirmação dizendo as pessoas não são neuróticas, porque ele havia dito que as pessoas estavam neuróticas, não é? Então alguém disse para ele, irmão Brana, eu penso que o senhor errou naquilo, então seria bom o senhor retratar. Seria bom o senhor voltar atrás naquela afirmação lá, né? Por causa dele ter dito que as pessoas estavam neuróticas. Estas pessoas não são neuróticas, elas são somente educadas. Essa pessoa que veio a ele disse isto, que essas pessoas não eram neuróticas, elas eram apenas pessoas educadas, não é? Elas são neuróticas, agora vem o profeta novamente. Elas são neuróticas educadas. Isso é certo. Então o profeta continuou reafirmando. Elas são neuróticas educadas. Isto é certo. Sim, elas não são neuróticas, elas são educadas. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, ele voltou a frisar aquilo que a pessoa lhe havia dito, que elas não eram neuróticas, elas eram apenas pessoas educadas. Então ele disse, sim, então elas são educadas, elas não são neuróticas. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Vem, você entende? Eu quero lhe fazer uma pergunta, então. Por favor, explique seus atos hoje, se elas não são neuróticas. Então aí está, não é? Se elas realmente não são neuróticas, então você me explica, ou me explique, os atos dessas pessoas, não é? Mas ele vai continuar aqui. Diga-me o que os faz agir da maneira que agem, se eles não são neuróticos. Vem, cada companheiro puxando para a sua denominação, gananciosamente. É bom nós prestarmos atenção nisto, porque às vezes nós aprendemos, eu estou falando nós, pastores da mensagem, se nós não tomarmos cuidado, nós aprenderemos apenas pregar para os outros se converterem e nos esquecemos de nós mesmos, não é? Então olha isto aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui para nós vermos isso. Vem, cada companheiro puxando para a sua denominação gananciosamente. Eu não disse um pouquinho atrás que às vezes faz-se grandes dívidas, compra propriedades e compra isso e compra aquilo, e instrumentos caríssimos, investe muito mesmo na igreja, mas com qual objetivo? Para levar as pessoas para o céu? Não, não é. Porque para levar as pessoas para o céu, basta a palavra de Deus. Basta a palavra, basta as escrituras, a Bíblia, a mensagem, é tudo que nós precisamos para irmos caminhando para o céu. Então, por que ter tantas coisas como se fosse um império na terra, né? E ele disse aqui, puxando as pessoas para a sua denominação gananciosamente. Agora, depois do ponto final de gananciosamente, ele diz assim: Jesus não era desta maneira. Amém? Cada um agora escape-se como puder, salve-se como puder. Você pode dizer assim, mas Jesus viveu em outra época, né? E a Bíblia que nós cremos não é a mesma daquele tempo ainda? Não é mesmo? Quer dizer, Jesus não era desta maneira.
Ele nunca estava apressado com nada. Veem, ele não era ganancioso, ele foi o nosso exemplo. Aleluia. Aqui nós estamos no parágrafo 216 agora. Aí diz aqui, crime, vírgula, a nação tem mais crime do que jamais teve. E o que está errado? Adolescentes, membros de igreja, tirando vidas, homens atirando em suas esposas e em sua família e queimando seus filhos, e veja a onda de crimes, e eles não são neuróticos, não é? Então, qual é o problema? Se não são neuróticos, então qual é o problema? Aleluia! Veja seus atos, nações poderosas e loucas, todos querendo tomar o resto para fazer disto uma bandeira, uma nação, para aquilo ser sua bandeira e sua nação, o poder dos loucos. Eu penso que ele está se referindo também aqui, se não completamente, mas em parte, das guerras. Por que se faz guerras? As guerras começaram lá no tempo de Nimrod, quando ele queria tomar as propriedades de outras pessoas. Então eles usavam a força, usavam a violência, faziam as guerras, né? Por que surgem as guerras? Por interesses, por querer tomar território, né? Por que não vivemos em paz? Todos, né? É interessante observar uma coisa, que você pode ter muitos ternos, muitos sapatos, pode ter 2, 3, 4 automóveis, né? Mas quando você fechar os olhos, você não leva nada para o outro lado, a não ser aquele terno com o qual você está vestido e só. Então, se nós pensássemos nestas coisas, qual seria a vantagem para quem está querendo olhar para o tesouro lá em cima, conforme o Senhor mandou o irmão Brano olhar, não é? Então, qual é a razão? Não é? Vamos mais aqui. A imoralidade, porque o mundo está mais imoral do que já esteve. Mulheres nas ruas, mulheres nuas nas ruas, mulheres nuas, e dizem que estão com suas mentes certas. Não podem estar. Simplesmente não podem estar. Ouçam. Na Bíblia houve somente uma pessoa que rasgou suas roupas. Esta era Legião. Você sabe, aquele endemoniado, não é? Que se chamava Legião. Não é? O nome dele, ele tinha tantos demônios nele, que o nome dele, quando foi perguntado, ele disse que o nome dele era Legião. Então, ele sim vivia lá nos cemitérios, por lá, nu, sem roupa, né? Então ele diz aqui, só nós vemos na Bíblia só uma pessoa que rasgou suas roupas. Esta era Legião. Ele estava fora de sua mente. Quando Jesus o encontrou e lhe deu sua mente correta, ele vestiu suas roupas. Isto é certo. Que te faz tirar as suas roupas? Bom, a menos que você estivesse no seu banheiro para tomar o seu banho, né? Mas nas ruas, na presença das pessoas, publicamente, ele está perguntando aqui, que te faz tirar as suas roupas? Aí ele, depois do ponto de interrogação, ele diz, o diabo faz isto. O diabo
Isso é certo. Então dizer que eles não estão neuróticos? Comece a descer a rua aqui e dirija por 4 quadras da cidade sem ver uma mulher nua, volte e me diga: vem, correto, encontre. Então você diz que eles não são neuróticos? Então, o que há de errado? Elas não podem estar com suas mentes certas. Uma mulher que tem a mente certa não faria aquilo. Ela teria um senso melhor. Ela sabe que está mostrando, ponto final aqui, né? Ela sabe que está mostrando um grupo de demônios cobiçadores lá fora, que são simplesmente sujos, imundos, homens beberrões, assassinos e tudo mais. E você diz: o mundo está bebendo mais licor agora. Eles gastam mais dinheiro com bebidas alcoólicas nos Estados Unidos do que gastam com alimento. Olha que absurdo, não é? Naquele tempo acontecia isso já. Eles gastavam mais com bebidas alcoólicas do que realmente gastavam com alimentos. Eu penso que eu esqueço quantas vezes mais custa o álcool na nação cada ano do que já custou. E o que alcoolismo faz? Te manda para uma instituição de loucos. O câncer, aqui ele vai falar sobre o câncer, né? O câncer, quando a medicina e os médicos ao redor do mundo escreveram nas revistas, ele diz: câncer às carradas, quer dizer, abre aspas e fecha, câncer aos carros cheios, né? Ou aos montões, né? Cigarros, colocaram isto em ratos, injetaram ali a nicotina do cigarro no rato, né? Colocaram isto em ratos e tem provado que isto dá câncer nos pulmões. 70% deles estão com câncer nos pulmões por fumarem cigarros. E aquelas mulheres e homens tragarão e soltarão a fumaça bem na sua face. Se esses não são neuróticos, quem são os neuróticos, não é? Agora, o profeta de Deus, ele não pregava só uma coisa, às vezes doutrinária, qualquer coisa assim, né? Agora ele está falando em uma verdade prática do que estava acontecendo naquele dia entre as pessoas, né? E claro que de todas as formas, mesmo não sendo uma questão doutrinária que ele está dizendo, mas é uma questão prática, ele estaria convidando as pessoas a se converterem, a aceitarem o Evangelho, não é? Quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus dos céus, na forma de sua coluna de fogo, passa pelo povo e mostra que Jesus Cristo está no último período de sua vinda, lhes dando o último sinal, e criticam dele, e zombam dele, e chamam a si mesmos de membros de igreja, e então dizem que eles não são neuróticos? Explique isso, meu tempo está passando, mas simplesmente pergunto se eles não são neuróticos. Claro, eles são neuróticos, educados, isso é exatamente. Então, é um neurótico bem educado, não é? Bem letrado, um doutor, não é? Então, no caso, eu tenho que parar, já está faltando um pouquinho só.
Explique suas condições. Você não pode... Elas cortam seus cabelos, usam roupas mundanas, andam pelas ruas daquela maneira, e a Bíblia de Deus previne contra isso, proíbe até mesmo a mulher orar com o seu cabelo cortado. Isso foi São Paulo que falou, não é o profeta que disse não, né? Porque eu já escutei pessoas dizer, na igreja deles, a mulher não pode nem orar se ela tiver com o cabelo cortado. Mas foi São Paulo que falou isso, não é? Que se a mulher ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, né? E depois, mais para o final do assunto ali, ele diz, e o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, ou de véu, né? Mas vamos aqui, né? Se ela orar com o seu cabelo cortado e diz que um homem, se ela faz aquilo, ela declara a seu esposo que ela é imoral e ele tem o perfeito direito de lhe dar o divórcio e mandar-lhe para longe dele. Isso é exatamente correto. A palavra de Deus diz aquilo e uma mulher ouve e continua a usar cabelos curtos e chamar a si mesma de cristã. Se ela não é uma neurótica, o que é um neurótico? Porque se ela não estivesse bem das suas faculdades mentais, então haveria uma justificativa, né? Ela não entende bem porque ela não está boa da mente, ou ele, né? Não entendem bem as coisas porque a mente deles não está boa. Então seria uma boa desculpa, não é? Mas na verdade todos estão com suas mentes naturais funcionando perfeitamente. Só que então o que é que os leva a fazer esse tipo de coisa? Bom, primeiro, uma grande maioria não lê Bíblia mesmo, não é? Eles leem qualquer outro tipo de literatura, eles assistem qualquer outro tipo de programa, seja virtual, seja radiofônico ou televisivo, qualquer coisa, eles assistem qualquer outra coisa, mas não se interessam por uma programação como essa. É muito chato, não é? Para eles ficarem ali dedicando seu tempo para assistir uma programação assim, não é? Não é interessante para eles. Então, para começar, eles não acreditam na Bíblia também, não é? Porque a Bíblia, as casas onde tem Bíblia, é só uma decoração na estante, né? Mas eu preciso terminar o parágrafo aqui, porque está dando a hora já. Eu quero que alguém me diga o que é um neurótico então. Então eu vou parar aqui no parágrafo 224, porque deu a hora e nós temos que parar, né? E nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade e entregando nossas vidas aos cuidados do Senhor. Que o Espírito Santo dirija cada um de nós, né? Vamos orar então. Bendito Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando mais um pequeno momento, uma pequena porção da palavra e podermos extrair alguma coisa benéfica para as nossas almas, não é? Para as nossas vidas. Pai bendito, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, aqueles que estão ouvindo, que estão acompanhando, que não virem as costas, mas que parem, pensem, orem, peçam misericórdia ao Senhor, para que o Senhor lhe dê ânimo na alma, no coração, para continuarem observando estas coisas, estas verdades, meu Pai. Perdoa os pecados de todos nós, tanto de quem está pregando como de quem está ouvindo. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, e nos ajuda cada dia. Eu peço em favor dos enfermos também, daqueles que estão internados em hospitais,
daqueles que estão em suas casas, enfermos, que o Senhor possa estender as mãos misericordiosas e curar, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, e também agora, mais uma vez, nós colocamos o nosso irmão Luiz Carlos na presença do Senhor, porque não sei se ele já passou pelo exame que estava previsto, foi antecipado 2 dias, então, se ele ainda não passou pelo exame, no momento em que nós estamos orando agora, porque para o Senhor não existe tempo, então que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre ele, abençoando, dando vitória, dando graça e repreendendo todo mal, todo parasita que quer roubar a vida do ser humano, a vida que o Senhor nos deu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, pedindo as bênçãos e agradecendo desde já e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, do nosso programa, não é? Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente amanhã, não é? Este programa é publicado aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente no horário das 18 horas, não é? O nome do programa é o mesmo nome do canal, A Mensagem do Sétimo Anjo. Mas nós temos também a publicação da leitura bíblica sistemática. O livro de Gênesis está sendo lido agora e é muito bom a gente poder ouvir ali, meditar enquanto ouve, também ouvir a leitura sistemática da Bíblia Sagrada, não é? E assim, meus queridos, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, então estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém, amém.